Saudações. É uma felicidade imensa estar aqui mais uma vez com vocês, podendo levar esses ensinamentos aos irmãos, às irmãs que buscam as revelações da verdade, que buscam a expansão da consciência. Um abraço a todos vocês que me seguem e que estão chegando agora. Hoje vamos fazer a revelação oculta, como sempre, de Mateus 15, 1 a 20. Lembrando, todas essas aulas que eu ministro, para quem assiste continuamente, vai notar que parece que eu estou repetindo a aula, mas sou eu que estou repetindo. Quem está repetindo é o texto bíblico. Eu só estou mostrando a vocês a perda de tempo que é ler um livro daquele tamanho. Porque se ele fosse falar a verdade que está oculta, o livro não passaria de 100 páginas, ou melhor, de 100 folhas. É 100 páginas. Entenderam? Então, é tudo metáfora, é semântica, vai repetindo, só mudando o personagem, mudando a história. Ok? Então vamos lá. Esse texto consta também em Marcos 7, 1 a 23. Por isso é repetido. A fala do versículo, ou do capítulo, sobre a menção do Jesus, que eu já expliquei para vocês, né? Ele não existe, é apenas um personagem, ok? Então eu sempre substituo explicando que Jesus é o próprio homem. Tá? Eu repito sempre isso. Para que entre na cachola aí de vocês e vocês ouçam e pensem sobre o assunto. Quanto mais você pensar, mais resposta você vai tendo, mais entendimento você vai se abrindo. Ok? Então vamos lá. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas. Para quem não sabe o que é escribas ou fariseus, são aqueles que não seguem nada, que não querem nada e ficam enchendo o saco. Ok? Escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, já iniciando o conteúdo oculto, quem chegou ao pé do personagem Jesus, que não é senão o próprio homem. Ou seja, espíritos se aproximaram de um homem que estava em comunhão com o Criador manifesto. E o homem consciente, entre aspas, pergunta a esses espíritos, por que transgridem os seus discípulos? Discípulos são os que seguem conscientes da verdade. E isso é uma afronta às religiões vigentes, tanto ontem quanto hoje. Diz eles que blasfemam contra a tradição dos anciãos. A escrita está dessa forma porque quem escreveu foram justamente os anciãos, os rabinos hebreus, que seguem de acordo com suas crenças e costumes. Por isso está escrito tradição dos anciãos. Quer dizer, não é a tradição de um povo que depois tornou-se.
pois não lavam as mãos quando comem o pão. Quer dizer, estão perguntando os escribas e os... como é que foi? E os fariseus estão dizendo, como eles ofendem, pois não lavam as mãos quando comem o pão, que era o costume, repartir o pão com uma mão, né? Só que aqui, estou falando literalmente, porque cortar o pão é dividir o que você sabe do espírito de luz para com o outro. Claro, se o outro estiver com fome, vai aceitar o pão de bom grado, entendeu? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus, que não é Deus, é o Criador? Deus é apenas uma palavra para designar o poder de um ser. Só que o Criador não quer ser chamado de Deus. Ele não precisa ser chamado de Deus. Ok? Isso é coisa da mente doentia do homem, dos que ensinam a pseudo-religião. Também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Ou seja, eles estão indagando um homem, por que lá corta o pão com as mãos, transgredindo as leis, sendo que eles também transgridem a lei. A lei que eu falo, ninguém menciona aqui, a lei de causa e efeito. Ou seja, o Espírito manifesto está recriminando os que lhes cobram correção na lei arcaica da época, principalmente, diz ele. Porque Deus ordenou dizendo, Deus não ordenou nada e nem disse nada, muito menos o Criador. Ok? Aqui, como sempre, falam do tal Deus, mas vamos corrigir para Criador. Então escreveram que o Criador ordenou. Que o Criador ordenou? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém nunca viu. No máximo você sente uma presença, e mesmo assim você não sabe se é de fato ele. Mesmo você já estando avançado na expansão da consciência. Que o nosso mundo é matéria. Nós não sabemos nada sobre o mundo espiritual de fato. São teses. E quem são esses espíritos? Eles não podem provar quem são. Sempre falo isso aqui. Né? O próprio texto, mais em outro trecho da Bíblia, diz: sejam prudentes como a serpente e mansos como a pomba. Ou seja, sejam espertos, mas não sejam trouxa. Sejam sensatos. Criador não ordenou nada, muito menos a lei que os espertos clérigos criaram. Em verdade, é uma grande mentira, pois o Criador, repito, nada disse. Diz esse homem, com o Espírito manifesto: honra a teu pai e a tua mãe. Ele não está falando de pai e mãe terráqueos. Já repeti, já falei e repito aqui de novo. Em verdade, a escrita continuou mentirosa. O que ele quer dizer é: honra teu espírito e tua alma. Eles são teu pai e tua mãe. O teu pai e tua mãe carnal são apenas irmãos. Só estiveram aqui como personagens de pai e mãe, mas não são de fato. Ok? E quem maldisser ao pai ou à mãe
certamente morrerá. Maldizer quer dizer falta de consciência, quer dizer atitudes equivocadas. Portanto, o homem não respeita nem o espírito e nem a alma, ou seja, não respeita a si mesmo. Como ele está em manifestação, esse homem, está dizendo que o homem caído, pois morrerá. Portanto, corresponde ao homem encarnado, ou seja, morto. Pois o comando é mental. Continua. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Ok? E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento dito por eles mesmos de Deus. Ou seja, mandamentos criados pelo próprio homem e seu mental, que diz uma coisa e faz outra. Ok? Diz ele, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, aqui, mencionando outra mentira, o tal Isaías é outro codinome para o Criador. Lembra que eu sempre falo para vocês, as histórias se repetem, só mudam os nomes. Falam sempre dos mesmos personagens. É do Criador, é do homem Jesus, é do homem cabeçudo, cabeça dura e teimoso. Então é sempre isso, fica rodando em volta disso. Criador, espírito, alma, homem, mente e consciência. Mente é o homem doente, consciência é o homem desperto. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Aqui o próprio texto está dizendo claramente. Nesse trecho só não vê quem não quer. Fica bem claro. O suposto espírito dizendo que principalmente seguidores de religiões e doutrinas honram com as bocas, ou seja, as mentes, mas a sua consciência não corresponde devido às atitudes conflitantes com o que pregam. Exatamente isso. Ele fala do povo seguidor, mas principalmente dos que professam e ensinam as religiões. Ou seja, o que falam não representam o que está em suas consciências, que é um todo. Esses são falsos profetas. Aliás, todos são. Como eu já expliquei para vocês nos vídeos 25, aula 25 e aula 82, onde eu explico sobre os profetas, os arcontes e os arcanjos. Uma mentirada, sempre. Tudo ilusão. O homem vive de ilusão. Diz ele, e chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi, não com o ouvido humano, ele está falando, ouvi com o ouvido do Espírito, e entendei. Aqui podemos dizer que a multidão, em verdade, é o DNA de cada um.
onde está presente, ou onde estão presentes, todas as suas encarnações. Portanto, uma multidão, pois todos encarnamos muitas vezes, não apenas uma, como muitos creem apenas. Não utilizam a massa cefálica para pensar. Repetindo, não teria lógica nenhuma, né? O Criador nos colocar aqui para viver 80 anos e acabou. Então está errado a teoria de que estamos aqui para evoluirmos. Você evolui em 80 anos? Evolui nada, inocente. Então tem lógica, você tem que ir e voltar. A escola não é assim? Curso fundamental. Alguns têm a pré-escola. Curso fundamental. Agora inventaram essa porcaria, para não falar outra história, de que mesmo sem saber você passa direto. Energúmeno. É isso que o governo e a religião quer. Entendeu? Então vamos lá. Olha o que ele diz. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Ou seja, repetindo o que eu já disse antes, na ignorância mental, o homem faz o mal pelo que faz. Faz o mal pelo que faz. Ou seja, faz um monte de besteira. Falando mentiras, injúrias, perjúrios, maledicências, traições. Portanto, isso é o mental, é a boca. E aí, o que ele pensa pelo mental, ele emana pela boca. Isso é o mal que ele causa. Os que ensinam as religiões estão professando o mal, pois não libertam as pessoas. Muito pelo contrário, o que eles professam é para aprisionar a pessoa lá dentro da igreja, dentro do templo de 4 paredes frias, que Deus não está ali. As manifestações que ocorrem, já expliquei, é devido à lavagem cerebral. Ok? Então, acercando-se dele os seus discípulos representam o entendimento. Quer dizer, você abre a consciência e tem o entendimento. Disseram-lhe, o entendimento fala pela consciência. Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? É a mesma coisa que eu estou falando aqui. Quantos se escandalizam com o que eu falo? Mas se você não quer crescer, você não quer sair da mesmice, o problema é seu. Não adianta você querer falar que você está certo, porque nem eu nem você estamos. Quanto mais expandimos a consciência, mais entendemos que não sabemos nada. Uns sabem mais que os outros. Então eu posso saber e entender mais do que vocês, mas isso não quer dizer que eu saiba tudo. Perceberam? Uma coisa eu tenho certeza, o que eu professo é a verdade e ela está mais perto da realidade do Criador. Porque aqui eu não engano ninguém, não fico enchendo linguiça e nem.
Vamos lá. Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Olha o que ele está dizendo. Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Opa! Olha, aí tem coisa. Prestem atenção nessa revelação. Corrigindo, diz ele, meu Pai Celestial. Não existe Pai Celestial, isso é figurativo. Ele está falando do Criador. Vejam bem, toda planta que o Criador não plantou será arrancada. O texto completamente equivocado, contradito entre si, como sempre. Se conseguirem entender, ele está dizendo que nem todas as almas foram colocadas aqui pelo Criador. Percebem? Veja a loucura. Aí fica a pergunta, né? Se o Criador não colocou todas as almas aqui, quem colocou as que não foram por ele? Hã? E agora? Eu não sei responder, você sabe? Podemos divagar, né? Criar teses, mas nunca chegaremos ao que de fato é. Ok? Em verdade, é uma metáfora para dizer confusamente que nem todas as almas serão regeneradas. Como eu entendo, como que sementes podres, ou almas que não caminham, estão podres, estão mortas, serão arrancadas da terra. Para onde vão? Talvez vão para o forno, né, para serem queimadas, né? Talvez vão para algum lugar ficar sofrendo, ou não, quem sabe? Né? Se alguém souber me dizer de fato, em verdade, com comprovação, não criar ilusão, aceito, de bom grado. Que aí eu vou aprender mais. Ok? Vamos lá. Deixai-os. Ou seja, esses anciãos, né? Esses... poxa vida, a cabeça está falhando. É a idade. Uma idade avançada. Religiosos, né? Deixai-os. São cegos, condutores de cegos. Como sempre eu falei aqui. Cego guiando cego, cai os dois no abismo. Ou seja, vão demorar para acordar. Novamente o texto repete falando dos clérigos, anciãos, rabinos, pastores, entre outros, dizendo que são cegos guiando cegos. E nessa conduta continuarão cegos, surdos e mortos. É a representação dos caídos humanos inconscientes. Esses são o que a religião chama de anjos caídos. Quando nós estamos no astral, a nossa representação é como anjo. É uma palavra como Deus designa o Criador. Apenas isso. Nós somos entidades energéticas de luz. Ok? Agora vem aqui o outro e diz assim, e Pedro, tomando a palavra, agora o Pedro entrou na conversa. Disse-lhe, explica-nos essa parábola, porque o Pedro representa a pedra, cabeça dura, não entendeu. Está ouvindo, Pedro?
O personagem Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ele indagou, né, aos apóstolos. Como? Vocês ainda não conseguem entender? Estão buscando o quê? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o estômago, para o ventre, e é lançado fora. É o excremento, que não serve mais para nada, apesar que pode ser adubo para a terra, pode ser um formador de gás para se esquentar a comida, né? Mas o que sai da boca procede, aqui diz ele, do coração, mas não é do coração. Repetindo, coração não sente nada, coração é uma bomba de músculos, que quem manda nele é a mente ou a consciência. Atrás dele está a luz do espírito de luz do Criador. Por isso representam como coração erroneamente. Tem que ensinar a verdade. Então procede do coração, ou seja, da mente e não da consciência. Eles não conseguem entender porque o que sai da boca deles é da mente, não da consciência expandida. Porque se fosse da consciência, eles teriam entendido. E isso contamina o homem já contaminado. Por causa do coração, ou seja, da mente, procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, mentiras, traições, entre outros. A mente faz o homem ter atitudes absurdas, doente mental. Eu sempre falo que a Terra, dizem que é o planeta de provação, mas é um manicômio, porque é muita loucura. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar a mão, ou as mãos, isso não contamina o homem. Com uma rara exceção, no caso da história lá, eu lavo minhas mãos. Ou seja, a mente não está nem aí, que se dane você. Nesse caso, cabe lavar a mão. Erroneamente, mas é. Aqui é o homem mental e inconsciente escrevendo sobre si mesmo. Percebem? O cara criou todo esse texto bíblico falando de si mesmo, da alma que está dentro desse corpo e do espírito. E do Criador, que é o plano espiritual, que ele não sabe explicar. Então, o homem mental e inconsciente escrevendo sobre si mesmo. E apesar da fala bendita e clara sobre a correção da alma, coisa que quem escreveu não corrigiu e nem corrige até hoje, pois continuam na manutenção das mentiras criadas por eles. Ou as religiões, como se a fala fosse de fato ditada pelo Espírito do Criador, manifesto. Mas a escrita cobra uma correção válida. Entendeu? O homem fala de si mesmo, da correção que ele deve passar, mas ele não se corrige. Então essa correção até é válida, literalmente falando. Entenderam? Faço fé que sim. Meus queridos, encerramos mais essa aula
na esperança de que tenham conseguido o entendimento. Fraternalmente, despeço-me, desejando a todos que as energias positivas de luz para iluminar vossas consciências sejam manifestas. Que assim seja, hoje e sempre. Até breve.